Quando você entende a conta por trás das coisas, você entende da estruturação que existe por trás de todos os produtos. Isso te permite fazer ofertas relevantes, ofertas atrativas. O melhor vendedor é aquele que vende mais ou é aquele que parece ser o melhor vendedor? O segredo da indústria da construção civil está Está no ar mais um Segredos Imobiliários aqui na DWV. Eu sou a Luísa e hoje novamente estou aqui com a Nath. Tudo bem, Nath? Tudo bem, Lu? Tô ansiosa para esse podcast. Tô vendo que vai ser um assunto muito pertinente, então fiz questão de participar novamente. Tanto para incorporadores como para corretores, Com né, Nath? certeza. Então, hoje nós estamos trazendo à mesa do nosso podcast Vitor Crestani. Ele que é especialista em intermediações de terrenos para construtoras e incorporadoras. Seja muito bem-vindo, Vitor. Lu, muito obrigado pelo convite, DWV. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco de conhecimento, trocar experiências com vocês também e espero poder, ser útil aí para as pessoas que vão assistir o nosso podcast, e os corretores, os incorporadores também, tá? É um grande privilégio. Nath, boa tarde também, muito bom estar aqui. Vitor, mas a gente já conhece a tua trajetória, a gente conhece o teu currículo extenso aí, mas para quem ainda não conhece o Vitor, quem é você no mercado imobiliário hoje? Hoje o Vitor, ele é um professor, um mentor, incorporador de loteamentos, condomínios de casas e verticalizações também, prédios, tá? Eu comecei a minha trajetória como gestor de projetos em loteadoras, isso eu tinha 20 anos de idade, mais ou menos. Sou administrador por formação, cursei engenharia civil, tenho 4 pós-graduações em gestão e hoje eu curso teologia. Olha só. A terceira faculdade aí, com um tema bem apartado, né? Mas a gente se entende muito sobre pessoas, sobre sociedade, como a gente chegou até aqui. Isso contribui para a nossa forma de enxergar para onde a gente pode ir também, tá? Legal. Depois de ser gestor de projetos em loteadora, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com a Immobile em grandes áreas, né? Então a gente fez um trabalho juntos lá em 2015, por aí, com grandes áreas. E foi naquele momento que a gente desenvolveu um projeto muito grande que acabou crescendo, eu e o André Miranda, que depois se tornou, com a entrada do Roderjan, se tornou a Vulcão Urbanismo. Então eu fiz parte do núcleo que fundou a Vulcão Urbanismo no desenvolvimento de grandes áreas para loteamentos e tudo mais. Depois de alguns anos eu saí dessa operação, vendi minha participação e fui fazer os meus próprios projetos. Então, de lá para cá eu tenho desenvolvido trabalhos em gestão. A CN Empreendimentos na Praia Brava de Itajaí adquiriu uma participação nos projetos. Eu assumi como diretor de gestão e finanças na CN por alguns anos e conseguimos fazer um trabalho bem bacana. Na época eu lembro que quando eu entrei na CN nós tínhamos uns 65 funcionários e quando eu saí eram 250 funcionários próprios, né? Então foi uma curva de crescimento muito grande que contribuiu tanto para a empresa quanto para a minha carreira também, foi bem bacana. Hoje eu atuo como professor de corretores de imóveis na área de intermediação de terrenos para incorporadoras e loteadoras e também como professor de incorporadores, voltado para gestão e elevar o nível de gestão que a empresa do incorporador tem. Vêm até mim muitos construtores de casas que querem começar a entrar numa operação um pouco maior e aí querem entender um pouquinho mais sobre como funciona a incorporação predial. Legal. Então, Vitor, começando, eu queria te perguntar como que o incorporador enxerga o corretor que trabalha com a intermediação de terrenos? Nath, excelente pergunta, porque esse é um ponto que hoje é uma dor muito grande na visão do incorporador, tá? Hoje o incorporador, ele é muito fã do corretor que vende para ele apartamentos. Então, por padrão, as incorporadoras já têm no seu departamento comercial um processo de treinamento dos corretores a respeito do seu produto de vendas, o apartamento, para explicar se o empreendimento tem
a tipologia das unidades, os equipamentos de lazer e tudo mais. Mas hoje você não encontra muitos corretores especializados na intermediação de terrenos para os próprios incorporadores. Todavia, o incorporador, depois de um ciclo de fazer um empreendimento ou alguns empreendimentos naquele ciclo, ele precisa dar continuidade à empresa dele. Precisa de um novo estoque de terrenos para fazer o próximo ciclo, o licenciamento e o lançamento de novos projetos. Então, novos negócios nas incorporadoras é um departamento que sim, ele existe, porém não há qualificação dos corretores a ponto de criar uma metodologia para que esses corretores tragam negócios mais qualificados. Na prática, hoje, o incorporador ele acaba sofrendo com a oferta que chega até ele de terrenos que não são qualificados para ele. Então, tem um incorporador que, por exemplo, constrói em Itapema. E aí, talvez ele tenha perfil para ir para Balneário Camboriú, talvez ele não tenha perfil para ir para Balneário Camboriú, ou para Itajaí, ou enfim, para outro estado, para outro município. A maioria dos corretores hoje não presta atenção nesses detalhes. E a oferta que acontece é uma oferta sem qualificação. É como se eu quisesse vender um apartamento de 3 milhões de reais para um cliente que pode pagar 1 milhão, ou vice-versa. Ou como quisesse vender um apartamento de 4 suítes para uma pessoa que mora sozinha. Então, parece muito estranho isso quando eu falo de apartamentos, mas quando a gente fala de terrenos para incorporadoras e loteadoras, é exatamente isso que acontece. Uma oferta desqualificada, porque existe um despreparo hoje, de maneira geral, dos intermediadores no sentido de terrenos para incorporadoras e loteadoras. Então, isso acaba criando uma barreira entre o incorporador e o corretor. São pouquíssimos os corretores que têm a experiência necessária e o conhecimento multidisciplinar das áreas que envolvem a intermediação de terrenos para incorporadoras e loteadoras. E aí, naturalmente, somente esses poucos conseguem transitar nesse mercado ofertando terrenos que realmente vão dar fechamento. Porque o processo normal hoje é o corretor ele captar um terreno, ele não sabe se esse terreno está barato ou está caro, o que realmente dá para fazer nesse terreno, quais são as restrições ambientais, as restrições urbanísticas, e ele oferta para o incorporador, está aqui o terreno, ele custa tanto, minha comissão é tanto. Esse é o padrão. E aí isso, naturalmente, o incorporador ele olha para essa operação e fala assim, eu preciso de alguém para fazer esse projeto. Eu preciso de alguém para fazer esse estudo financeiro, que normalmente não é a mesma pessoa dentro da incorporadora. Depois eu preciso entender se isso está dentro da expectativa do dono do terreno ou não. Aí, a partir disso, isso aí passou um mês. Então, quando a oferta chega desqualificada para a incorporadora, isso gera mais trabalho do que um resultado. E isso cria uma imagem do quê? Agora eu vou ter que trabalhar, fazer boa parte do trabalho que o corretor de imóveis poderia ter feito para chegar num negócio mais maduro. Toda vez que um corretor tem conhecimento das multidisciplinas que envolvem a intermediação de terrenos para incorporadoras e loteadoras, ele consegue fazer uma oferta mais madura. E esse corretor, especificamente, ele é visto com muito bons olhos, porque ele encurta o prazo de negociação de um terreno e ele faz com que o prazo de licenciamento possa acontecer antes e o prazo de ter uma incorporação para fazer um pré-lançamento ou um lançamento seja mais curto também. Então, esse corretor que tem domínio sobre essas áreas, ele é muito bem quisto na incorporadora. E hoje, essa busca dos corretores para intermediar, ela vem sendo ainda baixa, né? Para entender melhor para intermediar os terrenos para incorporadoras, né, Sim. Vitor? Ela é muito baixa, de fato, são poucas os corretores que têm interesse nisso, porque, de fato, você tem que aprender, sair da sua zona de conforto e aprender sobre áreas que não são o seu dia a dia. A arquitetura precisa estar presente, o entendimento de viabilidade financeira precisa estar presente. E por que isso é necessário? Porque, ao final do dia, quem paga a conta de uma incorporação é o incorporador. Normalmente, quem paga a intermediação de terrenos quando é uma permuta é o incorporador. Quando é uma compra, é a troca de dinheiro por matrícula, né? Por escritura, e aí o próprio dono do terreno ele paga uma comissão. Mas a grande maioria dos negócios acontecem por permuta. E essa permuta quem paga é o incorporador. Então, se o corretor de imóveis não entender como a cabeça do incorporador funciona,
ele não vai conseguir transitar com facilidade desses negócios. E aí, por ser difícil, ou por não ter domínio, tudo Sim. aquilo que a gente não tem domínio se torna difícil, eles acabam o quê? Se afastando disso. Então, a procura de corretores para trabalhar nessa área, ela tem crescido, é muito baixa se for contar pelo número de corretores que nós temos aqui na nossa região. E o número de corretores capacitados que já fecharam um negócio ou que fecham negócios nessa área de intermediação de terrenos, realmente é uma disparidade muito grande. Né? Mas eu tenho percebido uma procura. O problema é que não tem ninguém ensinando também. São Sim. poucas pessoas ensinando. Né? Essa minha iniciativa de ensinar a respeito dessa pauta foi justamente da minha dor de receber terrenos não qualificados. E aí, em função disso, a gente abriu uma linha de ensino a respeito da intermediação de terrenos. Então, a partir daí, eu consigo ver um movimento de alguns corretores que realmente estão mais interessados. Mas o que mais interessa nessa área? As comissões são muito altas. Qualquer comissão de intermediação de terrenos é 200 mil, 300 mil, 400 mil. Né? Como eu falei para vocês antes da gente ter a gravação aqui, tem uma intermediadora de um projeto do qual eu sou sócio, que nós pagamos para ela 17 milhões de reais em participação no negócio. Né? E esse valor é lógico, ele ainda vai crescer porque o empreendimento vai valorizar, ele está em licenciamento. Então você fala assim, uma comissão de 17 milhões de reais, que seja R$1 milhão, é muito alta. Sim. Para você vender um apartamento e ganhar uma comissão desse tamanho, é muito difícil, porque não tem, dificilmente vai ter imóveis desse valor. Agora, na intermediação de terrenos, qualquer comissão atinge esses patamares. E aí isso é algo que atrai, porque o corretor enxerga a possibilidade de construir um patrimônio para sua família. De fato, para não gerar apenas aquela receita que ele consome em 2, 3 meses, mas sim construir um patrimônio que vai perdurar para a família dele. Então, dá pra gente dizer que é um nicho do mercado que está em escassez de profissional e tem um investimento muito rentável. Então, um corretor que gostaria de olhar para isso tem que, de fato, olhar para estudar mais esse nicho, porque às vezes está até perdendo tempo de não ver essa nova forma de investimento, né? Focar sempre no apartamento ali e não ver a questão do terreno. Com toda certeza, Nath. Eu sou mentor de alguns corretores, que inclusive são mentores de outros corretores, né? Mas eu falo exatamente sobre isso. Ele precisa ter uma programação. Assim como qualquer transição de carreira, aquele corretor que trabalha com apartamentos tem mais liquidez. Se ele quiser trabalhar com algo que dá um patrimônio maior para ele, é uma transição, porque a intermediação de terrenos é um nicho dentro da intermediação. E é bem específico. Precisa de um conhecimento técnico mais profundo do que a grande maioria dos corretores hoje tem disponível para ele. Porque a formação do corretor ela não é preparada para isso. Agora, essa transição de carreira, vamos dizer assim, de nicho de produto, ela precisa ser bem pensada, bem preparada, para que não haja um pensamento platônico de que semana que vem eu vou vender um terreno para uma incorporadora e eu vou ganhar uma comissão de 300 mil reais. Não, não é assim que funciona. Tem pessoas boas, qualificadas, que já estão fazendo isso. É a minoria? Sim, é a minoria, mas ainda tem muito espaço e esse é um mercado bastante carente. Tem muitas pessoas tentando fazer e pouquíssimas qualificadas. Tem muito espaço para pessoas qualificadas. Porque a realidade das incorporadoras é de cada 10 corretores que oferecem um terreno, um sabe o que está fazendo. Sim. E você queria falar, Nath? Não, pode falar. E como que é para começar a fazer essa transição? Como que é o início aí para justamente o corretor iniciar nesse novo projeto de vida? Legal. Eu acho que é importante o corretor hoje, vamos dizer assim, um passo a passo simples, né, para o corretor fazer uma transição de carreira assim para trabalhar com terrenos. É importante que ele saiba que ele precisa se qualificar em áreas que hoje parecem que não são o core business dele, como arquitetura, por exemplo. Sim. Entender um plano diretor faz muito parte de entender como que se precifica um terreno. Porque um terreno vale aquilo que dá para fazer nele. Se o terreno dá para fazer uma casa nele porque o plano diretor só permite fazer uma casa, ele tem um valor. Se o terreno permite fazer um prédio de 50 andares, esse terreno tem um valor completamente diferente. Então, o primeiro passo é se qualificar e entender o que dá para fazer nos imóveis. Para isso, ele precisa fazer uma leitura boa de plano diretor,
entender sobre o coeficiente de aproveitamento, afastamentos, restrições ambientais. Tem terrenos que tem nascentes, que tem rio por perto, tem APP, tem vegetação. Então ele precisa se qualificar nessas áreas de potencial, de restrição de potencial e potencial urbanístico, para entender o que dá para fazer num terreno. A partir do momento que ele entende o que dá para fazer 10 pavimentos de X apartamentos. Ok, então a gente já tem um escopo. Esse escopo ele precisa ter uma conta financeira que pare em pé. Porque se ela não para em pé nem na planilha, o incorporador não vai fazer. Sim. Nenhum incorporador vai fazer. Então eu costumo dizer para alguns corretores que me oferecem assim, ó, Vitor, dá uma olhada aqui. Esse negócio. Eu falei, esse negócio está caro. Mas está caro para mim, porque eu estou procurando esse patamar. Não é que o negócio seja inviável. Agora, tem negócios que são inviáveis, que vai estar caro para mim e vai estar caro para qualquer outro incorporador. Nesse ponto, o corretor ele tem que ter a habilidade de saber diferenciar os negócios inviáveis daquele que está inviável para quem não tem apetite para aquele nível de resultado. Existe uma diferença muito grande sobre isso. Só que é muito técnico e muito específico saber a respeito disso. Sim. E aí o corretor precisa se preparar para saber identificar os negócios que não vale a pena botar a mão e daqueles negócios que vale a pena colocar a mão. Porque dos 5 dias de semana, você tem que colocar 3 na sua atividade antiga e 2 na sua nova atividade, né, por um período de tempo, por exemplo, fazendo um planejamento da sua semana para poder fazer uma migração de carreira. Agora, se os 2 dias que você está colocando na nova atividade, você só está trabalhando com negócios que não fecham a conta, que são inviáveis, porque você não sabe diferenciar um negócio inviável de um viável, já é um grande problema. Então é necessário fazer a qualificação. Esse corretor ele precisa começar se qualificando e fazer um planejamento de migração de carreira, mantendo a liquidez dele com apartamentos e mirando fazer grandes negócios para construir um patrimônio com intermediação de terrenos. Até ia comentar sobre isso, realmente, nessa transição. Porque normalmente a gente já estava conversando sobre isso, normalmente a gente vê os corretores se especializando muito no produto do incorporador, né? Mas não exatamente focado nos terrenos, nessa intermediação de terrenos. E você, na sua opinião, você acha que realmente precisa dessa migração ou ele pode trabalhar nos dois nichos? Ele pode trabalhar com os 2 nichos e eu acho que deve, inclusive, para que ele tenha um portfólio de serviços. Eu costumo dizer para todos os profissionais que se envolvem comigo de alguma forma, você precisa representar mais de uma solução como profissional. Eu estou aqui, eu sou atendente, tá? Você é atendente, mas você também pode ser a pessoa que faz o cafezinho. Mas você também pode ser a pessoa que passa o pano ali em cima. Você também pode ser a pessoa que recebe a coisa do correio. Né? Então, o corretor de imóveis, ele pode ser a pessoa que vende apartamentos, vende lançamentos. É importante ter foco, mas também é importante ser multidisciplinar. Sendo multidisciplinar, você amplia o leque de atuação profissional. E sim, o corretor não precisa somente fazer um tipo de negócio. Eu tenho alunos e mentorados que falam assim, Vitor, eu não quero mais vender apartamento, porque vender terreno é muito gostoso. Eu gosto desse nicho, porque você passa a entender um pouco mais sobre o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário. E participar do desenvolvimento do empreendimento imobiliário desde o início realmente é muito gostoso, porque você vê ele se realizando. Sim. Ele vai se transformar o lar de dezenas de famílias. Isso é muito legal. Agora, você também tem uma carteira de clientes, eu tenho muitos amigos, inclusive, no mercado imobiliário, que atendem já há anos alguns clientes para apartamentos. Hoje só estão focados em negócios grandes de terrenos, porque eles não têm uma necessidade de liquidez imediata. Então, eles têm certo patrimônio, já eles só focam nos negócios grandes hoje. Mas, ao mesmo tempo, ele não deixa de atender esses clientes de apartamentos que são da carteira dele. A grande diferença é o quê? Que eles já têm domínio sobre as 2 áreas. Para aquele corretor que não tem o domínio sobre a área que pretende atuar, é importante ele buscar a qualificação. Porque daí ele tem mais opções também e vai chegar um momento onde ele pode escolher. Aqui eu posso investir um pouco mais de energia, agora aqui não. Falando especificamente sobre o treinamento, sobre capacitação, hoje, quantas fontes de treinamento e capacitação sobre produtos de apartamentos e lançamentos a gente tem? Todas as incorporadoras. A incorporadora hoje que não qualifica o corretor do mercado para vender o seu produto, ela está atrás das demais, correto? Agora, quantas incorporadoras estão treinando, capacitando corretores para fazer a intermediação de terrenos? Nenhuma. Exatamente. Nenhuma.
Mal o curso do Cresci ensina sobre isso. Ele é até um pouco superficial. O método involutivo, por exemplo, existe método comparativo e método involutivo. O corretor de imóveis tradicional hoje, se tu perguntar para ele a diferença entre os dois, talvez ele não saiba te responder, mas isso está lá no curso do Cresci, está lá no curso de perito avaliador. Só que ele é muito superficial, então ele não tem um domínio a respeito disso. Mas para fazer intermediação de terrenos para incorporadores e loteadores, ele precisa saber. Então hoje o mercado também é carente de fontes de ensino a respeito disso. Legal. Vitor, e agora te perguntando um pouco desse corretor que já passou por essa fase mais de estudo, de aprender como que funciona essa venda, essa intermediação dos terrenos, o que ele precisa observar num terreno para, de fato, ofertar o terreno para incorporador? Ótima pergunta. Acho que o primeiro item a se observar no terreno são as restrições ambientais. As restrições ambientais, basicamente, as mais visíveis, as mais comuns, são 3. Vegetação, relevo e hidrografia, águas. Tá? Se tem água, tem APP, não pode mexer. Mas tem que ser água natural, porque pode ser água artificial. Por exemplo, uma lagoa feita artificialmente, ela pode ser retirada. Uma lagoa natural não pode ser tirada. Um curso d'água natural não pode ser movimentado. Tá? Até pode, eu não vou entrar no critério aqui para os especialistas da área ambiental, tá? Mas, enfim, é muito mais difícil, tá? Então, a restrição de águas, a restrição de vegetação, dependendo do estágio da vegetação, você não pode tocar nela. Não existe supressão de vegetação, por exemplo, em terrenos inclinados, a partir de determinada inclinação. Então, essas 3 primeiras coisas que você bateu o olho na frente do terreno, você consegue perceber. Opa, tem muita vegetação, o terreno é muito inclinado, ou está muito baixo, vai muito aterro, né? Ou passa água. A primeira coisa que o corretor deve observar é essas questões ambientais, que serão restrição de um possível empreendimento naquele local. Outra questão bem importante é essa questão de dimensões do terreno. Hoje mesmo eu recebi a oferta de um terreno de aproximadamente 800 metros quadrados. A metragem é interessante. Mas quando eu fui ver as dimensões do terreno, ele tem 14 de frente. 14 de frente, ele é bem comprido, era 14 por 50 e alguma coisa. Com 14 de frente, você não consegue fazer um empreendimento imobiliário, porque os recuos laterais vão praticamente inviabilizar toda a forma de operação que esse empreendimento vai acontecer. Então, as dimensões do terreno até tem o tamanho de metragem quadrada ideal, mas as dimensões dele não estão adequadas. Ele não funciona bem também, tá? Outra questão, a terceira questão a se observar, então a primeira, restrições ambientais, a segunda, dimensões, a terceira é zoneamento e plano diretor. O zoneamento e plano diretor podem ser restritivos em relação à aplicação de empreendimentos específicos em determinados locais. E para isso a gente precisa entender o zoneamento. O plano diretor normalmente é uma coisa, uma lei, e o zoneamento normalmente é outra lei dentro dos municípios. Caso a turma que está nos assistindo aqui queira entender um pouquinho mais de como que funciona o zoneamento dentro do seu município, ele pode acessar lá o Leis Municipais, que é um site, e colocar assim, zoneamento, cidade tal. E aí vai aparecer para ele a lei do zoneamento. Dentro da lei do zoneamento, existem as tabelas de índices, que vai ter uma zona específica e vai dizer aqui, essa aqui é a zona urbana 2, por exemplo. E ele vai ter índices específicos de aplicação de um empreendimento imobiliário ali. Saber ler esses índices é importante também para que ele entenda o que pode ser feito naquele terreno. Então, basicamente, hoje, o corretor, se ele souber ver esses 3 itens aqui, ele já está na frente de 95% do mercado. Tá? E por isso que tem a capacitação para intermediações de terrenos. Exatamente. O desenvolvimento da nossa metodologia, isso começou de maneira amadora, trazendo alguns corretores mais próximos para ensiná-los a trazer melhores ofertas para mim, e depois isso se formalizou num método. E o método ele trata exatamente sobre isso, sobre entender o terreno muito antes de ofertar ele para qualquer pessoa. E entender o terreno ele começa pelas restrições ambientais e restrições urbanísticas também. Tá? E, Vitor, nessa questão que você falou da capacitação também, a gente sabe que você tem um curso, né? Então, a gente gostaria, o ETT, né? Então, a gente gostaria que você comentasse um pouco sobre o curso e como que os corretores podem chegar e também incorporadores chegar até você. Legal, bacana.
O ETT, que é o Expert em Transação de Terrenos, ele é um curso com uma metodologia própria, registrada, que foi criado para corretores de imóveis se especializarem na intermediação de terrenos para incorporadoras e loteadoras. Então, a gente trata tanto de empreendimentos verticais quanto horizontais. É um conjunto de mais de 25 horas de treinamento, bastante profundo, é muito denso. 25 horas para você assistir, mas para você entender, você vai levar no mínimo 50 horas, né? E aí, para conseguir aplicar, vai levar um semestre também. E esse corpo desse conhecimento, ele vai qualificar o corretor para fazer essa intermediação do processo desde o início até o final. Como precificar a sua comissão, como se relacionar com o dono do terreno, como entender o que dá para fazer no terreno, a vegetação, a águas e tudo mais. Eu tenho outros profissionais de outras áreas que participam em algumas aulas, em lives que foram feitas, estão gravadas, o conteúdo está lá também. E ele ensina o corretor de cabo a rabo como fazer intermediações de terrenos para incorporadoras e loteadoras. Existe também o pilar do conhecimento para o incorporador que quer aprender a fazer gestão da sua incorporadora, através de planejamento estratégico, fluxo de caixa, que é uma dor muito grande dos incorporadores, né? E aí existe o EII, que é o Expert em Incorporação Imobiliária. Da mesma forma, é uma metodologia validada, registrada, individual, né, nossa, e foi criada para fazer gestão de incorporadoras. Então, são 2 pilares de conhecimento para o mercado imobiliário que a gente disponibiliza. Um para o corretor e outro para o incorporador. Como que, no caso do incorporador, são mais de 45 horas de aula, extremamente densas também. Então, é bem completo, vale quase como uma pós-graduação. Olha só. Como que se encontra hoje, para saber um pouquinho mais sobre isso? Lá no meu Instagram, @CrestaniVitor, tem lá no link da bio, você vai conseguir ter acesso às páginas que vão levar para os treinamentos, né? E também nas minhas postagens, normalmente tem alguns links que vão levar você até lá. E não é presencial, é só online. Ele é online, existe 2 níveis de tratamento dessas metodologias, o curso e a mentoria. No curso, o aluno ele tem autonomia de fazer no momento que ele quiser. Na mentoria, ele tem o meu acompanhamento ou da minha equipe, dependendo do pacote de mentoria que ele estiver participando. Aí, quando ele tem o acompanhamento da nossa equipe, é muito mais intenso. Então, depende muito do momento de cada pessoa. As pessoas que estão, os corretores ou incorporadores, que estão querendo imprimir um ritmo mais intenso, um ritmo mais forte de resultados, eu coloco a mão pessoalmente. E aí acaba gerando uma intensidade de resultados maior. E falando um pouquinho também sobre a comissão, né, que a gente estava conversando. Como que a gente faz aí para fazer cobrar essa comissão nessa intermediação? Ótima pergunta, esse é um grande tabu, e eu já vou antecipar que hoje existem muitos corretores sendo enganados por incorporadores porque não têm domínio dessa disciplina. Olha só. Tá? O que acontece? Normalmente, o incorporador ele acaba pagando, as práticas de mercado podem variar de região por região, mas aqui na nossa região especificamente, e outras regiões do país também eu já vi acontecer isso, o incorporador ele acaba precificando o terreno com o valor de venda, e paga a comissão sobre o valor de venda. Porém, ele não está fazendo uma compra e venda, muitas vezes. Ele está fazendo uma permuta. E o valor de venda e o valor de permuta, que é a base de cálculo da comissão, são de valores diferentes. E aí tem problemas de metodologias de calcular isso. Então, o primeiro item para se ter como base de cálculo da comissão é qual que é a base de cálculo. Quando você vai vender um apartamento, o apartamento é R$1 milhão, a comissão é 5%, por exemplo. É R$50 mil. Não tem muito o que fazer, né? Porque você tem uma base de cálculo e tem um percentual definido. Quanto que é a comissão por lei para intermediação de terrenos? 6%. Tá? Salvo engano. Para terrenos rurais, se não me engano, está em 10%. Agora, qual que é a base de cálculo? Então, como que eu vou aplicar esses 6%? Sobre o que eu estou aplicando? O meu entendimento é o seguinte: se eu estou fazendo uma permuta, existe um valor que está sendo pago para o proprietário de terreno, que é o valor da permuta. Então, a partir do momento que eu trago o valor desse mercado na venda, eu estou trazendo um valor que não está sendo pago pelo terreno. É um valor errado.
E isso gera muita confusão no mercado, porque também é necessário negociar com um equilíbrio com o incorporador. Porque o valor de permuta não existe hoje, é de apartamentos futuros. Então, esse valor de permuta ele precisa amadurecer, precisa ser gerado o valor em cima daquele terreno, ele vai sair de um terreno e vai se transformar num empreendimento para que se chegue naquele valor. Mas a metodologia correta de se trazer isso seria eu calcular o valor futuro de uma permuta, trazer ele a valor presente a uma taxa de desconto, e aí é uma conta financeira, que é muito aplicada no mercado financeiro, e aí sim usar isso como uma base de cálculo para a aplicação dos 5 ou 6%, depende da negociação que o corretor vai fazer. Como já é complexo só pensar nessa estrutura, né? O que normalmente é feito? Quanto que vale esse terreno? R$2.000, R$2.500, R$3.000 o metro quadrado. Então bota 5% sobre o valor do terreno e vamos embora. Normalmente é isso. Normalmente, quem sai no prejuízo é o corretor. Porque quem está mais preparado para fazer essa conta é o incorporador. Sim. Então, existem muitas desavenças nesse tipo de negociação e o corretor, para não perder a negociação, ele pensa o quê? Entre ganhar 400 mil ou 320 mil, eu vou ficar com 320 mil que está tudo certo para mim e vamos embora. E eu concordo com isso, né? Só que eu entendo que pode ser um pouco melhor, caso o corretor esteja mais especializado para entender o que é o valor justo a se pagar nesses negócios. Eu vou fazer um comentário aqui, Vitor, que a gente até estava conversando antes nos bastidores, sobre um post que você fez no seu Instagram. Por que você não fecha terrenos com incorporadoras por 5 motivos? Eu achei muito interessante o 5º motivo, que é muito mais uma questão de matemática do que relacionamento. Sim. Não adianta tomar chopp com o incorporador. Sim. E é justamente isso que você está falando, né? Exato. Muito mais essa questão realmente de saber muito mais da questão financeira, da questão, né, de todo esse contexto que você vem falando e não tanto de relacionamento, porque é muito mais vantajoso para o incorporador do que para o corretor que não se especializa. Perfeito. Hoje, a força motriz do mercado imobiliário, a grande maioria das pessoas pensa que é o incorporador. Também é o incorporador, mas em todos os mercados é o dinheiro. O capital está acima de todos os participantes, os players de todos os mercados, tá? Então sempre os bancos, os fundos, tudo mais. Mas quem está operando o mercado imobiliário, transformando a matéria-prima em empreendimento, é o incorporador. O incorporador, ele não pode ser emotivo nas suas decisões. Ele precisa ser racional. Porque é assim que gestão se faz de uma empresa. Gestão, ela tem processos, ela tem formas de se fazer. Existe a teoria geral da administração, existe diversas metodologias de se aplicar a gestão. E a emoção, não é que a emoção não faz parte, mas não é ela quem domina o negócio. Vender um apartamento, é um processo de convencimento, principalmente os prontos, né? É um processo de convencimento, muitas vezes emocional, e principalmente da esposa da pessoa que está comprando. Mas, não adianta você tentar convencer a esposa do incorporador para que ela pegue um terreno específico lá, que isso não vai funcionar, porque a brincadeira é diferente. Qualquer empreendimento custa 20 milhões de reais para se colocar em pé. 20 milhões, 30 milhões. Não é incomum um investimento em obra de um empreendimento de 50 milhões de reais. Não é incomum. Então são valores muito altos. Tem que ter uma expertise na gestão e tem que ter uma frieza para análise desses números, porque não se pode brincar, não pode ter uma margem de erro muito grande. Tá? É lógico que o negócio está suscetível a riscos que podem causar erros, mas quanto mais frieza se tiver na análise dos dados, sem emoções, para analisar liquidez, gestão de obra, dificuldades do terreno, né, mão de obra, se o mercado está aceitando ou não aceitando esse tipo de produto, é necessário ter uma análise muito criteriosa e uma análise muito lógica. E é por isso que eu digo, não adianta tomar chopp com o incorporador se você está ofertando um negócio que não fecha a conta. Ele não vai fechar, né? Nem ele, nem outro, nem nenhum outro. Se alguém fechar, porque não sabe o que está fazendo. E aí você está fazendo um negócio ruim para o dono do terreno e para o próprio incorporador e para você. Porque se for uma permuta com um incorporador que não sabe o que está fazendo e você recebeu uma comissão para receber futuro, por exemplo, no próprio empreendimento, você não vai receber. Né? Então, na verdade, é o oposto de quando tu vai vender um apartamento, que daí tu realmente tem que se relacionar de forma mais emotiva com quem vai comprar.
E nesse nicho já é mais frieza e sabedoria, em primeiro lugar, sobre o que está desempenhando ali, né? Nesse ponto, sim. É uma visão não emotiva e sim lógica. Mas nas duas vendas é necessário ter o quê? Entendimento das dores e dos desejos de quem você está vendendo. Sim. Eu sempre oriento a fazer uma lista de dores e uma lista de desejos daquela pessoa que você está vendendo alguma coisa. Quais são os desejos do incorporador? Não errar, fazer um empreendimento de sucesso, poder ter boas vendas, correto? Quais são os medos, né, as dores desse incorporador? Ele não quer errar, não quer perder dinheiro, não quer... Então, quando você consegue ofertar algo que se encaixa com as dores e os desejos, seja para quem está comprando apartamento ou para o incorporador, você vai ter sucesso. Com certeza. E para quem e para quem está nos assistindo e concorda ou não com o que o Vitor está falando aqui com a gente, não deixe de comentar aqui no nosso canal. Quais os critérios básicos que os incorporadores buscam na hora de selecionar bons terrenos? Boa pergunta. Os critérios básicos que os incorporadores buscam, né, na hora de escolher os terrenos dos seus futuros empreendimentos, primeiro é localização. Segundo, a permuta tem que fechar num valor onde o resultado mínimo, de maneira geral, tá, meninas? O resultado que os incorporadores buscam é em torno de 25% de lucro líquido, descontado todas as despesas e os custos da operação dele. Isso numa permuta. Quando o incorporador está comprando o terreno, normalmente ele tem um apetite para um resultado maior, na casa dos 30%, 35%. Tá? Então você vai encontrar boas incorporadoras hoje dispostas a fazer resultados líquidos de 25%. Boas incorporadoras um pouco mais iniciantes, talvez, entre 20% e 25%. Quem está fazendo empreendimentos de médio padrão ou médio alto padrão abaixo de 20% de resultado, não sabe o que está fazendo, está incorrendo em risco que outras incorporadoras não incorreriam. Já o mercado de Minha Casa Minha Vida é um mercado que ele paga um pouco menos, porque normalmente se faz mais volume, porque a margem é mais apertada. Então, nesse mercado especificamente, os incorporadores vão trabalhar aí entre 15% e 20% de resultado líquido. Então, localização, o resultado precisa estar adequado com o que ele busca. E o tamanho de obra também é algo que conta muito. Se um incorporador que está acostumado a fazer obras de 10 mil metros quadrados e você apresenta uma obra para ele de 50 mil metros quadrados, é um passo muito grande. Se for uma execução de uma obra ao mesmo tempo, se ela não for por fases. Então, ela não dá fit com a operação do incorporador. E aí vai ser uma dor muito grande entrar num patamar de gestão de obra, gestão de empresa, com toda essa situação operacional que vai ter que se desenvolver. Então, localização, resultado, tamanho de obra e liquidez de produto. Então, tem que ser num mercado, por exemplo, vamos falar de um empreendimento aqui no Morretes. E aí, será que o produto que eu consigo aplicar nesse empreendimento está com liquidez para essa praça? Porque a planilha aceita tudo, o projeto pode ser licenciado de qualquer forma, mas se não vender, perde o sentido fazer um empreendimento. Né? Então, tem que ter liquidez também. E como que o corretor, ele acessa essa incorporadora de forma assertiva? Excelente pergunta, tá? Eu sempre oriento a ter uma conversa com o decisor da empresa. Importante. Primeiro, o corretor que hoje quer ofertar um terreno, é importante que ele se qualifique com um mínimo de informações que são relevantes para o decisor da empresa. O decisor da empresa, quando você começa a falar sobre lucro líquido, sobre liquidez, sobre restrições ambientais, sobre restrições urbanísticas, plano diretor e tudo mais, você está falando a língua dele. É o core business dele, é a atividade que ele acorda pensando e dorme pensando. Então, pelo fato de você começar a falar desses assuntos, mostra que você é qualificado a ponto de levar negócios de qualidade para esse incorporador. Então, o dono, o decisor, que aqui na nossa região, pelo porte das incorporadoras, normalmente o decisor de novos negócios é o próprio dono. Então, ele vai te dar atenção. A minha orientação é que você leve para o dono da incorporadora, mas que você esteja qualificado quando for conversar com ele. Caso ele não esteja disponível para você, normalmente o diretor comercial vai receber esse projeto. E aí você faz uma primeira conversa com o diretor comercial e depois com o decisor. Eu oriento sempre a levar uma apresentação com a sua logo, a sua marca e o seu trabalho bem feito. O que é um trabalho bem feito? Uma análise do mercado.
um anteprojeto urbanístico, um anteprojeto arquitetônico, um estudo de massa para entender o que dá para fazer e o mínimo de uma viabilidade financeira em cima desse estudo de massa, para saber, a conta que o proprietário de terreno fecha a conta e dá mais ou menos esse resultado aqui, tá? Porque quando o incorporador recebe um material com esse nível de qualificação, é claro que ele vai fazer o projeto dele, é claro que ele vai dar uma olhada com a equipe dele, com o jeito que ele faz, com o CUB dele, cada incorporador tem o seu próprio CUB, a sua forma de fazer e tudo mais. Mas ele já percebe que, esses números aqui estão fazendo sentido, então essa conta fecha. A chance de ele te dar um sim muito mais rápido é muito grande. Então, como atingir essas pessoas é produzir um material que é percebido o nível técnico e qualificação que você tem, e esse material chegar até o dono. E aí ele vai descobrir quem que você é. Aqui eu sei que o fulano existe agora. Olha a qualidade do material que ele me trouxe. É muito diferente de todos aqueles outros que estão aqui mandando uma foto do Google com a cópia da matrícula. Sim, então tem que ter uma atenção em todos os detalhes na hora de fazer essas negociações. Todos os detalhes. E eu digo assim, é muito difícil conseguir uma exclusividade de um terreno para se fazer um investimento de energia e talvez até financeiro para você produzir um estudo arquitetônico, a viabilidade e tudo mais, caso você não tenha domínio sobre desenho e tudo mais. E como é que se faz, né? Vitor, é muito bonito isso aí que você está falando, mas na prática, né, ir no mercado lá e conseguir uma exclusividade de um terreno para a gente poder botar esse investimento aí, isso não acontece. Realmente é difícil conseguir exclusividade. Aí eu dou a seguinte dica, que é algo que eu pratico muito, os meus mentorados praticam e funciona. Quando você leva transparência a um nível de tornar o proprietário do terreno seguro em relação ao negócio, você não precisa de uma exclusividade do terreno. Ele não vai fechar o negócio sem falar com você, para saber se ele está fazendo um bom negócio ou não. Como assim, Vitor? A principal dor do dono do terreno, porque o core business dele não é do mercado imobiliário. Sim. Então ele está vendendo terreno para uma permuta e tudo mais. A única coisa que ele não quer é ser enganado. Sim. Essa é a principal. Qual que é a minha garantia? É a primeira pergunta que o dono do terreno faz. Então, eu já fiz isso dezenas de vezes, de sentar com o proprietário de terreno e explicar para ele o plano diretor, como que se chega nesse projeto, quais são os limitantes do terreno dele, como é que se faz um estudo de massa, abrir a minha conta para ele ver quanto que eu estou ganhando, quanto que ele está ganhando. Olha só. E aí ele fala assim, Vitor, eu já ouvi isso dezenas de vezes, nunca ninguém me fez uma apresentação como essa. Eu falei, eu sei. E é por isso que eu quero que você entenda, que eu quero que você faça o melhor negócio, que vai ser um negócio equilibrado para mim também. Por menos que isso aqui eu não faço. Porque senão eu vou correr um risco aqui que não precisa. Isso cativa tanto a confiança do proprietário de terreno que ele não fecha o negócio sem falar comigo. Pode aparecer uma outra incorporadora melhor do que minha, mais estruturada que a minha. Ele vem falar comigo, eu olho para ele e falo assim, fecha com ele. Fecha com ele porque a proposta dele realmente está muito boa. Ele está te oferecendo coisas que eu não estou disposto a te oferecer. Então quando o corretor tem esse nível de maturidade para tratar com o proprietário de terreno, a formalização da exclusividade da venda não é necessária. Sim. Porque você quer a exclusividade da venda por quê? Só para garantir que essa comissão vai ser tua? Sim. Ou porque você realmente quer fazer um trabalho que vale a pena ser remunerado? Então, você diria que o erro do corretor é realmente não fazer um belo projeto em cima disso. Existem mais outros erros cometidos dentro das intermediações que o corretor faz? Existe. Ele quer pulverizar. Ele acha que é uma metralhadora, ele pega um terreno, ele capta um terreno e ele começa a disparar para 3, 4 incorporadores. A primeira pergunta que eu faço como incorporador para o corretor que me oferta um terreno é: alguém mais está vendo esse terreno? Eu mandei para fulano. Eu falei, tá, então espera o fulano dizer não pro terreno, que daí eu começo a analisar. Porque eu não vou entrar numa situação do meu colega de Sinduscom, muitas vezes, da pessoa que eu encontro num churrasco, ficar ali disputando o mercado, porque isso aí não é saudável. Não é assim que as coisas acontecem no mercado imobiliário. Acontece uma vez ou outra, sim, mas não é o natural. Existe um respeito mútuo entre os incorporadores.
Não são todos que agem dessa maneira, mas o corretor ele pode frear muito isso. Porque senão ele começa a entrar numa situação de leilão, fulano aproveitou, fez uma proposta de tanto, ou você fez uma proposta de não sei o quê, né? Então, um dos erros mais comuns é esse, mandar para o WhatsApp, e aí aquele terreno começa a ficar terreno queimado, e aí ele vai lá e fala, não, vou te trazer uma proposta de tanto. Então, muitas vezes tem um corretor fazendo um bom trabalho e mostra que a proposta que dá para pagar é, sei lá, 18% de permuta, por exemplo. Aí vem um outro corretor e fala assim, não, eu vou conseguir para você uma proposta de 25%. Aí o proprietário do terreno, que não entende o que está sendo feito, ele fala assim, opa, 25 é maior que 18, então eu quero 25%. E aí, só que 25% muitas vezes não fecha a conta. E aí o corretor não traz a proposta. Só que daí esse terreno agora já vale 25%. Porque na cabeça do proprietário do terreno, ele não fecha por menos de 25%. Então, eu já vi muitas vezes corretor colocando preço no terreno que não é dele. E isso muitas vezes de maneira sem saber o que está fazendo e muitas vezes de maneira de ser incorreto realmente. O proprietário do terreno pede 8 milhões, ele sabe que tem gente disposta a pagar 12 e ele vai lá e oferece por 11. Eu falo, os outros 3 milhões é minha comissão. Peraí, Sim. não é por aí. Eu já cheguei na frente do proprietário de terreno e falei assim, não, tá bom, então o valor tal que você está pedindo? Eu falei, não, estou pedindo 8 milhões. Eu falei, ué, e os outros 3 milhões estão indo para onde? Aí o corretor falou assim, não, os outros 3 milhões é para mim. Eu falei, obrigado, não tenho interesse em fechar essa negociação. Entendeu? Porque já começou errado ali. Né? Então é o corretor colocando preço nas coisas dos outros. Não é assim que as coisas funcionam. Se o terreno é dele, deixa ele botar o preço. Ponto. E aí fica essa disputa, né, entre corretores e corretores para... Isso, para ver quem fecha o negócio. Isso, para ver quem fecha o negócio e para ter uma comissão ainda maior. Isso. Aí outra situação também é que o corretor ele tem que atuar como um consultor imobiliário. Mas ele não tem que... ele tem que orientar da melhor forma, mas ele não tem que, de novo, colocar preço nas coisas. Já aconteceu situações de eu estar negociando permuta em mesa com o proprietário de terreno e corretor. E aí o corretor, ele falou assim, olha, aí a minha proposta foi feita, o proprietário de terreno estava de acordo com os parâmetros da proposta, e aí o corretor começou a colocar situações. Falou, não, acho que você podia pedir mais, acho que não sei o quê, acho que papapá. Eu levantei, chamei o corretor para fora da sala, eu falei, olha, as condições comerciais do negócio, eu entendo que você é um intermediador aqui, né? Não tem outra pessoa aqui intermediando, é somente você. Você quer que esse negócio aconteça ou não? Né? Porque quem decide os parâmetros do negócio é o dono do terreno e o incorporador. Se ele está satisfeito e eu estou satisfeito, o negócio vai acontecer. Eu entendo que você tem que ter muita transparência a respeito de ambos estarem fazendo bons negócios. Mas, se ele acatar tudo que você está sugerindo para ele, eu não vou fazer o negócio. E eu também sou parte desse negócio. Isso vale tanto para o incorporador quanto para o dono do terreno. Mas muitas vezes o corretor quer se aparecer na mesa, dar pitaco em coisa que ele não entende, muitas vezes, porque existe um risco muito grande na incorporação. É funcionário, é caixa, é banco, é cliente, é mercado, é um negócio complexo de se realizar. E não é tão simples assim mudar números. 18% e 20% é a mesma coisa. Não, não é. Entende? São coisas diferentes. Então, esse também costuma ser um dos erros, assim. De não saber até onde ir. Não saber o que falar no momento da reunião. É melhor... tem uma frase que diz, né? Que quando você fica quieto, né? As pessoas têm dúvida se você é inteligente ou se você é burro. Se você abre a boca e fala uma besteira, as pessoas têm certeza que você é burro. Então, o melhor momento, se você não tem certeza, a melhor coisa é, naqueles momentos, né, onde a negociação está acontecendo, se você não tem certeza das coisas, é só ficar assistindo, observando lá e deixa a coisa acontecer. Ficar em silêncio é a Ficar em silêncio. a melhor resposta. Então, na verdade, aí, nesse papo que a gente teve, sempre volta para a questão de não ter uma capacitação qualificada também para o corretor, né? Porque até isso dele sentar ali na mesa e saber se posicionar, ou igual tu falou, se não sabe ficar mais recluso, é uma falta de capacitação que ele tem, né? Perfeito. E aí, para a gente balizar uma régua, eu tenho corretores que o negócio chega para mim pronto, montado.
E ele falou assim, daí já passaram pelo meu curso, pela minha mentoria, e fala, Vitor, olha só, tá aqui, terreno tal, na metragem que cabe para os seus projetos, já conversei com o proprietário de terreno, é isso, isso e isso, a conta do empreendimento fica assim, assim, assado. Curtiu? Eu falei assim, sim, vou formalizar a proposta. Ok. Em 30 minutos já entendi, já disse sim. O cara foi ontem lá no terreno, então a gente resolve uma intermediação em questão de dias, às vezes horas, né? Se o profissional tem uma boa qualificação, é até Exato. mais rápido o processo. É muito mais rápido. Sim. E aí, como eu estava falando para vocês, né? Quantos projetos a gente analisou nos últimos 12 meses? Mais de 200. Quem consegue trabalhar com mais de 200 análises de novos negócios? Né? Só quem tem processo. Para ter processo precisa ter qualificação. E aí as coisas acontecem mais rápido e com nível alto de qualificação e se produz muito mais. Vitor, e você teria um passo a passo para quem quer iniciar na captação de terrenos? Eu acho que o passo número 1 é buscar uma qualificação. E aí a minha qualificação é uma das qualificações melhores do país hoje. Para a parte de intermediação de terrenos e uma das melhores também, uma das top 5 aí em gestão de incorporação também, tá? Depois que você se qualificar, é importante que você colhe em alguém que já faz isso e faz bem, que tenha sucesso. Por quê? Quando você está num ambiente onde você está pegando... A qualificação é uma coisa, a expertise é outra coisa. Além de ter a qualificação, você precisa, com o tempo, ir absorvendo a expertise. Não tem nada melhor do que absorver a expertise com uma outra pessoa que já tem a experiência. Então, é como se fosse um estágio. Vá fazer uma parceria com alguém que já tem experiência na intermediação de terrenos para incorporadoras e loteadoras, que isso vai ser bom também. E depois faça o planejamento, né? Então, o terceiro passo seria faça o planejamento da sua migração, onde você consiga fazer seu colchão de liquidez para trabalhar em projetos de maior volume financeiro de retorno para você, só que às vezes pode ter um tempo de maturação um pouquinho maior. Então faça seu planejamento para que você consiga fazer essa migração de uma maneira suave, não seja algo doído. Eu já vi alguns corretores pararem abruptamente de vender terreno, de vender apartamentos. E aí perderam liquidez, passaram 2, 3 meses sem vender nada. E aí depois eles tiveram que voltar para vender apartamento, porque ainda não tinha amadurecido a remuneração dele na intermediação de terrenos. Vitor, nós estamos já encerrando esse papo, que na verdade é uma aula, né, Nath? Sim, nossa, eu adorei. Teve muito conhecimento, coisas que eu nunca imaginava desse nicho, muito bacana. Esse ensinamento, né, que falta realmente nesse nicho é muito importante para o incorporador, para conhecimento para o corretor. Então, realmente a gente, nós mesmos aqui, sentimos falta de entender melhor sobre esse assunto. Então, você falando sobre isso, agora a gente tem um leque maior também para o nosso conhecimento. Então, isso é muito importante. Os passo a passo, como fazer. Então, tem muita gente que não tem esse conhecimento, realmente. E isso é muito importante para o mercado imobiliário. O corretor de imóveis, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento imobiliário. Só que muitas vezes ele não é o operador desse desenvolvimento, é o próprio incorporador. Só que quem é a força motriz também é o corretor, porque é ele que faz movimentar vendas, né? Então, o maior capital que uma incorporadora pode ter é uma força de vendas muito grande. E aqui na nossa região, especialmente, a gente não tem houses internas relevantes. 95% das vendas acontecem pelo corretor de fora da incorporadora. Agora, esse incorporador, esse corretor de imóveis, ele poderia ser um agente muito mais relevante no desenvolvimento imobiliário e urbano se ele tivesse mais qualificação e estivesse um pouquinho mais preocupado com como que a cabeça do incorporador funciona. E daí ele consegue se ajudar a fornecer soluções mais relevantes para o incorporador e, a partir disso, também ter um resultado financeiro muito mais relevante. Muito mais viável aí também. Vitor, a gente está então nessa nossa última pergunta. Como o nosso programa é Segredos Imobiliários, a gente quer descobrir aí qual é, na sua visão, um segredo imobiliário. Um segredo imobiliário é você entender a conta por trás das coisas, tá? Quando você entende a conta por trás das coisas, você entende da estruturação que existe por trás de todos os produtos do mercado imobiliário.
Isso te permite fazer ofertas relevantes, ofertas atrativas. E o melhor vendedor é aquele que vende mais ou é aquele que parece ser o melhor vendedor? Né? Eu nunca fui um vendedor emotivo. Se tu me der um apartamento para vender, eu provavelmente não vou vender, eu não sei vender uma coisa assim emotiva. Mas eu sei criar ofertas que são relevantes, porque são importantes, porque fazem sentido. E isso é possível com o entendimento da conta por trás das coisas. Quando você entende a matemática do mercado imobiliário, num nível específico, ela vai te mostrar que a gestão empresarial, seja no mercado imobiliário, seja no varejo, seja na indústria, no nível alto de gestão, o importante é a matemática na estruturação dos negócios. O produto, o apartamento, o empreendimento, o loteamento, a casa, tudo isso são apenas um produto, assim como a geladeira, o forno, o carro, a pasta de dente, são produtos de outras indústrias. A indústria da construção civil tem uma matemática por si só. E o segredo da indústria da construção civil está no entendimento da estruturação financeira de cada produto imobiliário. Nossa, que segredo, hein? Vai dar um bom corte. Vitor, nós queremos agradecer a tua disponibilidade de vir aqui falar sobre esse assunto tão relevante para o mercado imobiliário. Então, a gente está de portas abertas aqui novamente também para você. Então, gostamos muito desse papo, realmente de muito conhecimento, muita relevância para o mercado imobiliário. Então, a gente quer agradecer novamente a tua disponibilidade. Fico lisonjeado com o convite, é um grande prazer estar aqui. Espero voltar mais vezes também. Com certeza. E fico feliz em contribuir. Muito obrigado. Nath, obrigada hoje novamente por estar dividindo essa mesa comigo. Eu que agradeço. E, gente, a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.